Que a paz e o amor estejam entre nós. Saudemos ao nosso anjo guardião, companheiro amigo que nos acompanha pelos caminhos terrenos. Saudemos a toda a espiritualidade tão presente em nosso viver, a nossa Mãe Santíssima, que esteja sempre a nos acompanhar, a Jesus. Agradecemos o seu Evangelho Redentor, que serve de guia aos nossos caminhos, e ao Pai da vida. Damos graças por tudo que temos e somos. Lhe agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que colocam no nosso viver, em especial por essa doutrina que nos ensina tanto, nos esclarece e nos fortalece. Agradecemos por todas as bênçãos que coloca na nossa vida e também pelo fortalecimento que nos dá perante as dificuldades, pois a gente sabe que são elas que nos fazem espíritos mais fortes. E é com amor que nós lhe agradecemos por absolutamente tudo, lhe dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. E assim nós damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, eu sou servidora da causa do Cristo e também da Casa Edgar Armon. Estamos aqui para mais um Evangelho dos ensinos de Jesus. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, a fé que transporta as montanhas. E o item que nós vamos nos deter é o grão de mostarda, que é a potência da fé e da transformação interior. Hoje falaremos sobre esse simbolismo do grão da mostarda à luz da doutrina espírita, refletindo assim sobre a fé como crescimento espiritual e transformação interior. E Jesus vem nos dizendo: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: passa daqui para acolá, e ela passará. Isso também está no evangelista Mateus. O grão de mostarda, ele é extremamente pequeno, mas ele se torna uma das maiores hortaliças, chegando a se transformar em uma grande e frondosa árvore. Essa imagem representa o potencial oculto, a força da fé e o desenvolvimento do espírito ao longo da nossa jornada evolutiva. No Espiritismo, interpretamos esse símbolo de forma moral e progressiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele vem nos dizendo: a fé transporta montanhas. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades, às necessidades tanto terrenas ou às aspirações celestiais. E quais são as nossas aspirações celestiais? Isso vai muito de encontro com aquilo que nós estamos fazendo hoje em nosso viver, em nossa caminhada. Isso vai depender das minhas aspirações celestiais. Eu quero me aproximar de Deus, o que eu ando fazendo para isso? A fé espírita, ela não é uma fé cega, mas ela é uma fé raciocinada, baseada no entendimento das leis divinas, sobretudo na imortalidade da alma e da reencarnação. Assim como o grão de mostarda, a fé pode nos parecer pequena no início, mas ela cresce à medida em que nós estudamos, refletimos e, sobretudo, colocamos em prática os ensinos do Cristo. O grão de mostarda, ele representa a nossa semente espiritual, que, embora pequena, mas com potencial infinito. O crescimento exige esforço em abandonar tudo aquilo que nos faz sofrer, gerado pelas ilusões que criamos do mundo, pelo tempo, pela nossa disciplina moral e, sobretudo, pela vontade verdadeira e genuína de fazer a nossa reforma íntima. Ter uma fé capaz de mover montanhas, mas também com esse poder ser aplicado em nossas vidas diária, cotidiana. Quando enfrentamos os nossos desafios espirituais, emocionais,
e até físicos. A força da fé, ela é extraordinária, sendo capaz de superar obstáculos que parecem intransponíveis, como, por exemplo, uma montanha. Por exemplo, quando eu tenho um problema relacionado com o perdão. E creia, não somos nós que conseguimos perdoar, mas é quando eu permito que Deus, que a sua palavra, que os ensinos de Jesus penetrem no meu coração e Ele vai me modificando por dentro, modificando a minha consciência. E aí vem o perdão. O perdão para nos libertar, não é para libertar o outro, mas para nos libertar. Quem não perdoa está buscando doenças para o seu corpo físico e espiritual. Então, esse ensinamento nos lembra que a fé verdadeira não depende da quantidade, mas da intensidade da confiança em Deus. Jesus usa a metáfora do grão de mostarda para mostrar que mesmo a menor quantidade de fé, tal como um grão de mostarda, se colocada de maneira firme em Deus, é suficiente para alcançar o impossível. A fé verdadeira em Deus tem o poder de superar qualquer desafio, não importa quão grande ele seja. No entanto, a palavra de Deus não se limita a declarar esse poder, mas também nos ensina como cultivar e aplicar essa fé em nossa vida diária. Quando a fé é genuína, ela nos permite viver de maneira diferente, com uma perspectiva renovada, sabendo que, apesar das tempestades da vida, que não são poucas, que Deus é maior que qualquer montanha que se erga diante de nós e que está sempre a nos fortalecer. A verdadeira fé não é uma crença em algo distante ou abstrato. Ela tem o poder de transformar realidades, de mudar corações, sentimentos e até alterar circunstâncias que pareciam imutáveis. A fé, de fato, ela é o combustível que nos impulsiona a agir e a confiar em Deus, mesmo diante dos desafios que aparentemente nos pareçam intransponíveis. A capacidade da fé é de nos transformar, sobretudo, internamente. Portanto, aplicar a fé que move montanhas significa confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas, não apenas quando a gente enfrenta as dificuldades. É ter uma confiança diária que se manifesta em pequenas e grandes escolhas, em momentos de alegria e também em momentos de aflição. À medida que colocamos a nossa fé em ação, veremos literalmente a mão de Deus movendo as montanhas diante de nós, transformando a nossa vida e as circunstâncias ao nosso redor. A aplicação da fé que move montanhas é jornada de crescimento espiritual. Cada passo que damos em fé nos aproxima mais de Deus e nos ensina a confiar ainda mais no seu poder, nas suas obras. Com Deus, nada é grande demais, que não pode ser movida por Ele. E quando colocamos essa nossa confiança nele, começamos a viver de maneira vitoriosa, superando os desafios que parecem impossíveis. A aplicação dessa fé em nossas vidas não é algo que acontece de forma automática. É um processo contínuo que envolve confiança, perseverança e, sobretudo, a nossa ação. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos em evolução e que cada reencarnação é uma oportunidade para desenvolver as nossas virtudes, assim como o grão que germina. As montanhas a que Jesus se referia são os obstáculos morais, espirituais, como o orgulho, o egoísmo, a ignorância, o medo, a prepotência,
a vontade de ser melhor que os outros, o medo, a dúvida. Quando cultivamos uma fé esclarecida, somos capazes de superar esses desafios. Kardec nos orienta que se essa fé que nos dá a perseverança, a energia, os recursos, justamente para vencermos a nós mesmos. E como é que nós podemos cultivar esse grão de mostarda dentro de nós? Esse grão tão pequenininho da fé contido em nós? Pela prece sincera, sentida, diária, pelo estudo constante do Evangelho, pela vontade genuína de sair dos nossos lares e vir a uma casa de oração como essa para ouvir a palavra do Senhor, pela prática da caridade, do amor ao próximo, pela vigilância constante dos nossos pensamentos e sentimentos, pela vontade real da nossa reforma íntima, que deve ser continuada e dia a dia. Todos temos esse grão de mostarda dentro de nós. Não importa quão pequeno ele seja, ele carrega um potencial de transformação enorme e completa. Convido a todos à reflexão e ação da prática da fé em nossas vidas, confiando que sempre, sempre, sempre somos acompanhados pelo Pai, que nos fortalece para que nós fabriquemos em nós os milagres tão necessários em nosso viver. Através da fé que vamos construindo em nós. A fé não é algo que possa se comprar, não é algo que alguém possa nos dar, mas é algo construído em nós. E sabemos que, como o próprio Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, ele diz: a fé é a luz divina acesa no santuário interior das nossas consciências. Por fim, ao refletirmos sobre a fé, sobre o poder da fé que move montanhas, somos desafiados a viver essa fé diariamente. Ela não deve ser uma crença distante, mas uma confiança prática e ativa que se manifesta em nossas ações e decisões. Lá no Salmo 18, nos ensina que, quando colocamos a nossa fé em Deus, podemos ter a certeza de que Ele será e é a nossa força, nossa rocha, o nosso libertador, movendo as montanhas que se colocam no nosso caminho. Assim, aplicando essa fé em nossas vidas, nós vamos experimentando a transformação que ela traz, seja em nossa relação para com Deus, seja nas circunstâncias que estão sempre ao nosso redor. A semente, ela está viva em nós. É preciso que tenhamos forças para que ela possa eclodir e se colocar em ação. A fé que não se movimenta é uma fé morta. Tem uma história que fala muito a questão dessa fé, que nos esclarece. Então conta-se que um velho camponês, ele vivia numa aldeia muito distante. Era uma aldeia muito seca, onde lá a chuva mal caía. Um dia ele, voltando de uma viagem, encontrou uma pequena semente e decidiu plantá-la, bem lá no alto da colina desse lugar onde ele morava. Uma colina rochosa. Os vizinhos riram dele. Onde você já se viu você plantar essa semente num lugar onde não nasce nada? Aí não vai crescer coisa alguma. Mas o camponês respondeu com calma: se a semente tiver fé, ela encontrará o caminho. Eu tenho fé nela e eu tenho certeza que ela há de ter fé em si própria. E todos os dias ele ia lá. Já tinha plantado a semente e ele ia lá. Levava água até a colina, que era difícil o caminho, e cuidava da pequena planta que mal brotava. Passaram-se dias, semanas,
meses e nada. E o pessoal dizendo: onde já se viu? Ficou louco. Lá não nasce nada. Mas mesmo assim, esse velho camponês ele não desistia. E todos os dias ele subia lá no alto da colina, levando uma lata grande de água para despejar lá na plantinha. Um ano depois, a planta finalmente rompeu a rocha e começou a crescer. Não só sobreviveu, como ela se tornou uma árvore forte, cujas raízes firmaram-se onde ninguém acreditava ser possível. E mesmo a chuva que os outros esperavam no vale não existia. Então o velho buscou, com seu esforço, com seu trabalho e com sua fé, levando todos os dias aquela quantidade de água para aquela semente. Moral da história: a fé, ela não ignora a dificuldade, mas ela acredita que com perseverança, persistência, boa vontade, até mesmo no solo mais duro, que pode ser o solo do nosso coração, a vida pode florescer. Façamos com isso a nossa fé, que nos parece pequena, como um grão de mostarda, mas que pode se tornar grande aos olhos do Senhor, que vê todos os dias a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa persistência em se fazer melhor, em querer ajudar a si e ajudar ao próximo, de colocar os seus braços a serviço do amor, trabalhando para os nossos irmãos, tirando algumas horas da sua semana para trabalhar em prol de alguém, sem querer nada em troca, e tendo a confiança de que nós caminhamos com Deus, com toda a espiritualidade que nos guarda, com o nosso anjo guardião, companheiro amigo, que nos incentiva no caminho do bem e que nos abençoa, e para que a gente possa transportar as montanhas mais difíceis do nosso viver, seja uma doença, um desemprego, um desafeto dentro do lar, na nossa família, seja um problema no trabalho, seja o que for, nada é maior do que Deus. E quando temos essa confiança em Deus, nós depositamos nele, de que o Senhor fará o melhor, desde que nós também colocamos a nossa fé em ação. Trabalhemos por nós, edificando a fé tão necessária a cada ser humano, buscando estudo, leituras que possam edificar o nosso espírito, buscando a presença amiga dos benfeitores espirituais que se fazem presentes nessa casa de oração. Busquemos sair do comodismo para poder construir a nossa fé, e com a nossa fé construída, somos inabaláveis, porque as dificuldades existirão por todo sempre no nosso viver, mas a maneira como nós vamos encará-la é completamente diferente, uma vez que nós sabemos que temos um Pai que nos olha, que nos fortalece e que nos abençoa. Eu agradeço a oportunidade e nesse momento vamos todos juntos agradecer ao Pai de nossas vidas por tudo que temos, vibrando muito amor por toda a humanidade sofredora, por todos os vales de sofrimentos que são tantos, que o vosso amor, Senhor, possa ali penetrar, resgatando a tantos. Vibramos muito amor por todos os países em conflitos armados. Vibramos para que haja amor no coração do homem. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, nossa gente, nosso governo. Misericórdia ao povo brasileiro. Vibramos muito amor por essa casa que nos abraça e nos envolve, por todos os seus trabalhadores e assistidos, encarnados e desencarnados. Vibramos muito amor, Senhor,
pelos nossos lares, por todos que lá deixamos, por todos que hão de chegar, que possam ser também envolvidos pela sua emanação de amor e bondade. E vibramos finalmente por todas essas criaturas que escutam essa preleção, que os seus corações possam ser transportados para um lugar de calma, de tranquilidade, sabendo de que Deus, nosso Pai, olha por cada dificuldade e olha por ti em particular nesse momento, restaurando aquilo que precisa ser restaurado em seu viver. É com grande amor que nós lhe agradecemos por absolutamente tudo, lhe dizendo, no silêncio desse dia, nós vamos pedir-te a paz, a sabedoria e a força, querendo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, querendo ser paciente, compreensivo, justo e sensato, querendo ver somente o bem de cada um. Cerra os nossos ouvidos, Senhor, a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade e que só de bênção se encha o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos que se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua graça, para que no decurso deste dia, desta noite, desta semana, desse mês, desse ano, nós possamos, com os nossos atos, te revelar a todos. E assim nós damos graças a Deus e graças a Jesus.